Muito bom dia. Começamos mais uma edição de Conversas no Superior. O nosso convidado é o presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, numa altura em que esta instituição de ensino superior já regressou a algumas atividades presenciais e uma semana depois de ter assinado com instituições de ensino superior da Irlanda uma parceria para a realização de cursos de doutoramento. Professor Rui Pedrosa, agradeço a sua presença nesta emissão em direto e que ficará também disponível no portal da Ensino Magazine, em www.ensino.eu e ainda também no Instagram do Ensino Magazine. Eu começaria precisamente pela parceria, pelo acordo realizado com as duas instituições de ensino superior da Irlanda, com vista à realização de doutoramentos. No fundo, em que é que se traduzem essas parcerias? Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente a João Carrega, a Ensino Magazine e todas as pessoas que nos seguem online. Dizer que é um gosto estar aqui numa parceria e numa relação com a Ensino Magazine que tem sido uma referência tão importante no ensino superior e na comunicação de boas práticas das diversas instituições de ensino superior. Em relação ao acordo, o que nós fizemos, gostava de dar 2 ou 3 notas. Na verdade, a Rede Colaborativa Internacional do Politécnico de Leiria e a estratégia sobre internacionalização tem sido muito ativa e nos últimos anos cada vez mais ativa. E em relação a uma das instituições em concreto, o Limerick Institute of Technology, a nossa relação já vem de há mais de uma década, com projetos de investigação, de inovação, uma colaboração com algum suporte substancial. Em relação à Athlone Institute of Technology, é uma relação relativamente mais recente, que tem cerca de 1 ano, mas a importância é que são 2 institutos tecnológicos de referência numa estratégia que está a acontecer na Irlanda, em que estes 2 institutos em particular tecnológicos estão a fundir-se numa universidade tecnológica e numa evolução que aconteceu na Irlanda, em que os próprios institutos tecnológicos já têm programas doutorais. E foi nessa oportunidade em que de haver uma relação e deles já terem programas doutorais, em que nós nos associamos aos programas doutorais destas 2 instituições e permitimos que alguns dos nossos estudantes, para o próximo ano letivo já 10 vagas, para estudantes do Politécnico de Leiria, diplomados do Politécnico de Leiria, em particular diplomados de mestrado, que possam já integrar estes programas doutorais. O modelo de funcionamento é basicamente em que durante 4 anos do programa doutoral, em cada ano vão passar 6 meses na Irlanda, ou em Athlone, ou em Limerick, e 6 meses em Portugal, num dos nossos centros de investigação, com uma obrigatoriedade que é ter um supervisor, que é um professor do Politécnico de Leiria, e ter um supervisor que é professor ou da Athlone Institute of Technology ou Limerick Institute of Technology. E esta é a essência. Ficarão isentos das propinas, que são significativas, no caso da Irlanda, e simultaneamente estão a ser encontrados mecanismos de suporte com uma bolsa específica de apoio para estes estudantes. Vai permitir rede europeia. Professor, estes acordos resultam também, como referiu, dessa relação que já existia, pelo menos com um dos institutos, mas também do reconhecimento que essas instituições e o próprio governo da República da Irlanda têm para com o Politécnico de Leiria, sendo que até a própria ministra do Ensino, que tutela o ensino superior na Irlanda, participou, à distância naturalmente, nesta cerimónia. Acredita que a atribuição de doutoramentos por parte dos politécnicos, no caso concreto do Politécnico de Leiria, é uma questão de tempo? É evidente que ainda falta todo o processo legislativo, mas de qualquer das formas, se o Politécnico de Leiria é reconhecido noutros países, por que não em Portugal? Eu diria que tenho a certeza, não só para o Politécnico de Leiria, mas para outros politécnicos, porque na verdade a lei de graus e diplomas já assume essa dimensão em que os programas doutorais estão relacionados com a competência científica e não com a própria designação das instituições. E este é mais um passo importante dessa afirmação,
mas temos, na verdade, outros. A verdade é que esta rede, em que a própria Ministra de Estado e do Ensino Superior irlandesa suporta esta relação, o próprio professor Manuel Leitor fez questão de participar também neste evento, nesta relação internacional e colaborativa dentro da Europa, mas há outro dado também importante, é que numa rede mais alargada, onde do lado de Portugal está o Politécnico de Leiria, que lidera a Regional University Network, que foi submetida na call de universidades europeias. Temos também, do lado português, o Politécnico do Cabo e IAB. Estas duas instituições participam nessa mesma rede, na Irlanda, e temos instituições de ensino superior de referência, em particular as Universidades de Ciências Aplicadas, também na Holanda, na Áustria, na Hungria, na Finlândia. Portanto, uma rede colaborativa europeia, e também a Ministra e o próprio Ministro o que fazem é suportar esta rede colaborativa. E em breve estou seguro que vamos ter novas novidades neste caminho que é de afirmação e de reconhecimento que existem de facto politécnicos, existem centros de investigação dentro dos politécnicos com competência para ter programas doutorais, e aqui a nossa ideia, em que temos uma visão semelhante com Athlon e com Limerick, é ter programas doutorais de interface nesta lógica de proximidade com o território, com o desenvolvimento regional, com as empresas, em que os programas e os projetos são de investigação, naturalmente, mas de investigação que gera impacto direto em atividades económicas, sociais ou até da cultura ou das artes. Professor, o Politécnico de Leiria já por diferentes ocasiões sublinhou a importância de assumir a designação de universidade. O professor, em algumas das suas intervenções, já reforçou essa ideia. Esta é uma matéria, agora com este tipo de acordos e com tudo aquilo que o Politécnico de Leiria tem vindo a fazer e aquilo que representa para a região, nomeadamente a relação com o tecido empresarial, tem sido muito uma bandeira do Politécnico de Leiria, que de facto essa relação tem-se verificado que é forte. Isso representa, no fundo, a necessidade do Politécnico de Leiria virar universidade, mudar de nome. Continua a pugnar por essa alteração? Acho absolutamente determinante. E se há momento que ficou demonstrada a qualidade, a excelência do ensino superior e da ciência em Portugal de modo transversal, foi este momento, infelizmente, em que estamos a atravessar nesta dimensão da pandemia e do Covid. Hoje ninguém tem dúvida que existe uma qualidade e uma relação de pôr o conhecimento ao serviço da sociedade de modo, eu diria que transversal. Se Portugal está a dar uma excelente resposta por múltiplas razões, mas também aqui o ensino superior, a ciência e as instituições politécnicas em particular demonstraram, e é evidente que falando do Politécnico de Leiria, isso é incontornável, essa capacidade que existe. E, portanto, num momento que é preciso afirmar que temos que cada vez mais valorizar o ensino superior, transmitir esse valor também através da designação. E, portanto, o que estamos a fazer, e continuo a acreditar muito fortemente nesta dimensão, é que quando estamos a dizer, e podemos ter universidades politécnicas, e é isso que eu defendo, é que não estamos a alterar a matriz, estamos a valorizar o que fazemos, estamos a tornar com uma percepção evidente de toda a gente, nacional e internacionalmente, e hoje, mais do que nunca, Portugal, o ensino superior, precisa de ter uma afirmação clara na qualidade das suas instituições. E também a marca e a palavra Universidade Politécnica é determinante, não só para Portugal e na captação de estudantes, mas na afirmação de Portugal e da ensino superior internacionalmente, na captação de estudantes internacionais. E eu acho que é também incontornável. Portanto, no fundo, aquilo que se defende é que sejam universidades politécnicas mantendo na mesma os dois subsistemas. Ou o professor entende que só deve haver um sistema? Abertamente, e já defendi isso também publicamente, sem nenhum problema. Eu acho que devem existir os dois subsistemas,
em que existem universidades politécnicas e as universidades, em que, naturalmente, não vai mudar a matriz e vai continuar a haver diferenças entre politécnicos, como hoje há entre universidades. E depois, nos programas de doutoramento, como referimos, vai depender da capacidade científica de cada instituição, vai depender dos seus centros de investigação, vai depender da integração em redes europeias de conhecimento, desde a formação à ciência, e, portanto, a relação com o território e com as regiões gerar esse impacto. E, portanto, nada disso vai mudar. O que muda, efetivamente, é, sobretudo, a qualidade implícita que está associada e a percepção social, nacional e internacionalmente. E isso continuo a defender 100%. Professor, quando em março, já falámos há pouco disto, quando em março a pandemia obrigou as instituições de ensino à interrupção das suas atividades, o Politécnico de que forma respondeu a esta realidade? Portanto, teve que recorrer ao ensino à distância, teletrabalho dos funcionários não docentes. Como é que toda a comunidade reagiu? Foi praticamente de um dia para o outro que isto aconteceu. Foi absolutamente impressionante a capacidade de resposta de todos. E estou particularmente orgulhoso, porque hoje, enquanto Presidente do Politécnico de Leiria, da resposta que demos de modo integral. A dedicação, o empenho, mas a qualidade do que foi, da transformação de todas as nossas escolas, todos os nossos professores, foi absolutamente determinante. E, portanto, hoje nós podemos afirmar que o Politécnico de Leiria nunca parou. Nós terminamos o ensino presencial sexta-feira e na segunda-feira estávamos a mudar para o ensino à distância, nas 5 escolas, nas diferentes áreas, com uma mobilização tremenda, com sacrifício naturalmente e com uma capacidade de adaptação dos nossos professores também grande, em que aí a nossa unidade de ensino à distância, a experiência de mais de 10 anos também nos ajudou muito a dar esse suporte, a experiência de muitos professores, a capacidade de resiliência também dos mesmos, mas também toda a capacidade do suporte que vem do corpo técnico. E isto foi absolutamente determinante, porque não conseguíamos ter este ensino à distância se os serviços académicos não continuassem a funcionar à distância, se a direção de serviços informáticos, os nossos serviços informáticos não continuassem a dar resposta, se toda a dimensão financeira não continuasse a ter atividade, de modo se os serviços de ação social não continuassem a dar resposta presencial e à distância aos nossos estudantes. E depois também uma palavra, naturalmente, para os estudantes, que facilmente perceberam que não havia outra solução, que estávamos todos a dar a melhor resposta possível e eles também foram altamente compreensivos e perceberam que era a pensar na saúde de todos, mas mantendo a atividade letiva, mantendo esta ideia da qualidade nos processos de ensino-aprendizagem do Politécnico de Leiria e que isso foi com um compromisso de todos. E, portanto, um agradecimento também a todos os professores, a todas as escolas, ao corpo técnico, que também teve que passar a teletrabalho. Hoje estamos no processo inverso, estamos a reforçar o regresso e a retoma, mas também aos estudantes, nesta lógica que tentamos dar sempre o nosso melhor, garantindo segurança, garantindo a saúde de todos e, simultaneamente, ter políticas que garantem a equidade também para todos os nossos estudantes. Professor, e agora como é que está a ser feito este regresso às atividades presenciais? Gostava de referir 2 ou 3 coisas. A primeira é que nós estamos, de facto, a ter uma retoma gradual, progressiva, em segurança, com rigor no distanciamento social, na utilização de equipamentos de proteção individual, nas regras para estarmos e utilizarmos espaços. Já temos os nossos centros de investigação de modo transversal a funcionar, as nossas bibliotecas, que também nunca deixaram de funcionar, embora não estivessem a funcionar presencialmente, próxima segunda-feira estarão todas abertas e, portanto, também convidar ou reforçar o convite a todos os nossos estudantes, os que estão na proximidade, a poderem usar as nossas bibliotecas, mas também o que está a acontecer já em todas as escolas, já há algum tempo, com a disponibilidade de salas, não só do ponto de vista informático, mas salas de aulas abertas para o estudo,
com o distanciamento social, com a utilização de máscaras, naturalmente, mas convidar os nossos estudantes a reforçarem esta retoma para as nossas instalações. Também os estudantes finalistas, com acesso aos laboratórios, concluir as próprias teses, no caso dos mestrados, é algo que já está a acontecer. Tomamos como decisão, porque o semestre já ia a mais de meio e porque já nos tínhamos reorientado com um esforço tremendo para o ensino à distância, de continuar até ao final do semestre com este mesmo ensino à distância, por isto, mas sobretudo para garantir a equidade de acesso dos nossos estudantes. Isto para nós foi muito determinante. Esta relação de ensino à distância e também já algum ensino presencial pode ser também uma experiência para o início do próximo ano letivo. Enfim, não se sabe ainda como é que vai acontecer. Não tenho nenhuma dúvida. Se há um momento em que é importante testar modelos, é este. Por uma razão simples. Temos os nossos campi com regras apertadas, tiveram este tempo em que, de facto, na maioria dos espaços não houve atividade presencial e, portanto, são seguros. Temos reforço da higienização, temos regras do distanciamento e estamos a monitorizar isso e, portanto, todas essas regras e cuidados estão hoje muito presentes no nosso modus operandi, não é? De todos nós. E, portanto, hoje é mais fácil testar, não só porque temos menos pessoas, mas também porque temos esta regra consciente e inconsciente de todos de estarmos em segurança e também ter na nossa mente, na nossa ação, a segurança do outro. E, portanto, é por isso que nós estamos também já hoje nas nossas escolas a ter estas experiências que são exceções ao processo normal, mas para também testar modelos, porque seguramente que nós, no próximo ano letivo, vamos ter muita atividade presencial, vamos ter também atividade à distância, mas se há altura, porque o país tem tido uma performance notável, porque esta região em particular também, para testar alguns modelos, é esta. E, portanto, é isso que nós gradualmente estamos a fazer. Professor, e o apoio aos alunos? Todos os alunos tinham acesso aos dispositivos para poder aceder ao ensino à distância? Que tipo de apoio foi prestado, não só aos alunos, mas também aos professores, naturalmente? Na verdade, numa instituição com 13 mil estudantes, com 900 professores, não em equivalentes em tempo integral, mas com 900 professores, incluindo os serviços de ação social, com cerca de 450 pessoas do corpo técnico, é difícil garantir que todos tiveram as condições de acesso à internet ou do meio tecnológico, falar dos computadores, enfim, é difícil dizer que todos tiveram, mas tivemos um apoio grande que foi prestado a todos os níveis. Dizer que estudantes que não tinham computador e que solicitaram as nossas escolas, os serviços informáticos, deram esse suporte, com alguns computadores portáteis que existiam, com alguns computadores fixos que estavam nas salas de informática que também foram cedidos. Dizer que em muitas aulas os estudantes tiveram acesso remoto a partir de casa a softwares específicos que estavam nos laboratórios. Os professores também com esta resposta que tivemos. Houve uma aquisição significativa de portáteis também para que o corpo técnico pudesse estar à distância a prestar esse serviço. E depois, rapidamente, também o que fizemos foi disponibilizar salas para que os estudantes, ou os professores, ou o corpo técnico, que mesmo que com o computador no local onde vivem o sinal de internet ou era baixo, ou podiam não ter condições do ponto de vista dos recursos económicos para suportar esses dados, a abertura das salas para que pudessem, em particular para os estudantes,
retomarem para terem sinal de internet de qualidade, gratuito, nos nossos campi, e é isso que estamos também hoje a apelar aos nossos estudantes. É verdade, aqueles que estão em regiões próximas do Politécnico de Leiria, da nossa área geográfica de intervenção, Leiria, Marinha Grande, Caldas da Rainha, Peniche, Torres Vedras, onde nós temos espaços em todas estas 5 cidades disponíveis para os nossos estudantes em particular e que eles realmente venham para, em segurança, terem trabalhos, estudarem, assistirem a aulas assíncronas, prepararem atividades assíncronas, prepararem-se para os ciclos de avaliação que aí vêm e, portanto, os nossos campi estão abertos aos nossos estudantes nestas 5 cidades onde temos edifícios, onde temos infraestruturas e onde temos condições para os receber. Professor, quando se fala do regresso às atividades presenciais, fala-se também nos estágios, nomeadamente os estágios relacionados com a saúde, a área da saúde, que é algo mais problemático. Isso já está a acontecer? Há algum risco de haver estudantes que possam não terminar a sua formação por falta de concluir o estágio? Dizer que, de facto, de modo transversal, alguns estágios continuaram a acontecer, poucos presencialmente é certo, alguns à distância e alguns mudaram para uma dimensão de projeto na continuidade do estágio, com alguma interação com as entidades em que os estudantes estavam anteriormente. De modo transversal, não é? E conseguimos dar uma resposta nas diferentes escolas muito positiva em relação a esta dimensão. A questão específica da saúde, felizmente, eu diria que nós demos um sinal e uma resposta enorme, por várias razões. Primeiro porque, por exemplo, a pensar em enfermagem, no 4º ano, os nossos estudantes, e também aqui numa parceria e numa ação da própria Ordem, em articulação com o CISP, com o nosso Ministério, em que os nossos estudantes do 4º ano de enfermagem, todos já tinham mais de 1.800 horas de ensino clínico e, portanto, a partir daí foi uma transição do último estágio para uma nova forma, uma alteração da própria unidade curricular e já tem os requisitos para serem os profissionais de excelência que todos nós, enquanto sociedade, cada vez precisamos mais. Ficou bem demonstrada essa dimensão e, portanto, aí conseguimos resolver. Nos outros anos, o que estamos a fazer também é projetar, no caso da enfermagem, estes estágios clínicos nos anos que faltam para estes estudantes terminarem o curso, para conseguir acomodar os estágios clínicos numa programação anual ou plurianual em função dos anos em questão. Conseguimos fazer exatamente o mesmo nas outras áreas de formação da saúde, conseguimos para a fisioterapia, conseguimos para as terapias, a terapia ocupacional, terapia da fala, a terapia também para a dietética e nutrição. E, portanto, nós conseguimos, felizmente, na área da saúde, ter soluções alternativas. É evidente que vamos precisar agora dos próximos anos para compensar algumas destas coisas. E também nisso estamos a trabalhar com o Ministério, com a Direção-Geral de Ensino Superior, para tentar resolver algumas questões, nomeadamente as relacionadas com os próprios direitos e importância que tem na ação social destes estudantes, para que não possam perder nenhuma oportunidade, pelo contrário, para que estejam salvaguardados os seus direitos. Professor, este período permitiu também às instituições de ensino transferirem muito do seu conhecimento e inovação para a sociedade, através de ações concretas na área da saúde, por exemplo, no domínio dos testes que estão a ser feitos, mas também no domínio social. O Politécnico de Leiria, por aquilo que eu percebi, também se assumiu como uma instituição proativa nessa matéria. Efetivamente, esta nossa ideia enquanto instituição, que está desde a matriz do seu nascimento até hoje e cada vez com mais força de afirmação na região, nacional e internacionalmente, que é de ter, de facto, o conhecimento ao serviço da sociedade, isto foi evidenciada, foi ainda reforçada
contexto de pandemia, com múltiplos exemplos. E, de facto, a ação do Politécnico foi desde a criação do Centro Diagnóstico Covid-19, que hoje já fez aproximadamente 2.500 testes, que tem sido determinante para a questão dos ensaios que foram feitos, dos testes que foram feitos para lares, para as creches, hoje também para algumas empresas, em particular do que está a acontecer para os pescadores, mas houve uma ação de preparação, por exemplo, o drive-thru e de uma área dedicada ao Covid em Leiria, em que os nossos estudantes de enfermagem foram determinantes, em que a nossa escola de saúde foi determinante, onde o desenvolvimento de um software a partir da colaboração com a engenharia informática, com a nossa Escola Superior de Tecnologia e Gestão, foi absolutamente também importante e foi decisivo na gestão dos processos de marcação de consultas, de recolha para os testes, mas também muito trabalho com muitas empresas, por exemplo, no desenvolvimento de viseiras, empresas que hoje estão a produzir peças para ventiladores, a colaboração na área das próprias máscaras, hoje no apoio a alguma certificação que está a acontecer no terreno, mas também dizer que, felizmente, que houve uma readaptação de muitas empresas para este contexto, muitas calls que foram abertas para esta área e foram dezenas e dezenas de candidaturas, muitas delas já aprovadas, de empresas que estão a criar postos de trabalho, que estão a garantir os que já existem, que estão a acrescentar valor pela via da inovação e em que o Politécnico está ou em copromoção ou como prestador de serviços na área da investigação e inovação. E isto acontece em dezenas de empresas nesta região neste momento. Professor, isto demonstra também a forte ligação que o Politécnico de Leiria tem com o tecido empresarial. Portanto, houve uma resposta da ciência por parte do Politécnico de Leiria, mas também da parte de terreno das empresas que disseram que sim, queriam avançar também. Estas coisas não se constroem de um dia para o outro, é impossível. São suportadas numa base de confiança mútua e de reconhecimento de competências. E a verdade é que, naturalmente, que o Politécnico reconhece esta enorme capacidade deste território, desta região alargada, do lado do tecido económico, do tecido empresarial, que são altamente inovadores portanto, por isso também eu diria que puxam pelo Politécnico de Leiria nessa inovação, na investigação e na inovação também da nossa formação, mas, por outro lado, também uma confiança e um reconhecimento do tecido económico, do tecido empresarial, social, no Politécnico de Leiria. Isto, de facto, não se constrói de um dia para o outro. E, portanto, isto foi construído ao longo da história do Politécnico e, por essa razão, hoje, para nós, é um pouco mais fácil fazer isto. Portanto, eu costumo dizer muitas vezes que o maior fator competitivo do Politécnico de Leiria e desta região, comparativamente com grandes cidades, com grandes universidades, é esta relação de proximidade que está à distância de um telefonema a um empresário, ao presidente da Associação Empresarial, a qualquer um dos presidentes de Câmara. E só para lhe dar nota de uma coisa única que aconteceu também cá, foi criado na segunda-feira de Páscoa, eu creio que foi dia 13 de abril, se não me falha a memória, um gabinete económico e social da região de Leiria, que tem a Associação Empresarial, que tem a Comunidade Intermunicipal e que tem o Politécnico de Leiria, para a criação de um plano de ação de medidas de curto prazo, que hoje existe, está no terreno, muitas das medidas estão a ser implementadas, está em constante construção e evolução. Estamos agora a dar-lhe uma nova camada com medidas de médio e longo prazo e, portanto, numa relação que convoca todos, que afirma a região, mas que também que é a demonstração da capacidade destas instituições, nomeadamente do Politécnico de Leiria, e nesta relação com as próprias empresas. É evidente que isto, e gostava de dizer terminar só esta dimensão com uma afirmação que é, de facto, não se constrói de um dia para o outro e, por exemplo, nos projetos de copromoção, desde o CREN até ao Portugal 2020, o Politécnico de Leiria, na relação com as empresas, é líder nacional. E, portanto,
Claro que isto depende das empresas, mas também dos nossos professores, dos nossos investigadores e do envolvimento dos nossos estudantes na relação com o tecido económico e social da região. Acaba por haver uma proximidade, mas também uma relação de confiança naquilo que é feito por ambas as partes. Determinante. Essa confiança é determinante para o sucesso da relação que existe entre qualquer instituição de ensino superior e a sua região. E gostava também de dizer que esta é a base da Regional University Network. Quando criamos esta ideia, foi criar unidade na Europa, mas através da importância que tem uma universidade, um politécnico, uma instituição de ensino superior numa determinada região, no desenvolvimento dessa região, mas também na rede de regiões que é preciso criar numa ideia de identidade europeia que cada dia é preciso ficar mais forte e esta pandemia também veio demonstrar isso. Professor, mudando um pouco de assunto, recentemente o Secretário de Estado do Ensino Superior, também aqui em entrevista no Conversas no Superior, referiu que a questão da pandemia pode ser, por tudo aquilo que foi e está a ser desenvolvido nas instituições de ensino superior, como um desafio para a inovação pedagógica, usando ferramentas de ensino à distância e presencial e diminuindo a carga horária dos docentes, libertando-os para outras tarefas. O tempo que vivemos e que aí vem é mesmo uma oportunidade para isso? Dizer que, por exemplo, no plano da ação que eu me apresentei enquanto candidato a presidente e que hoje é o plano que nós temos e também numa estratégia que estamos a construir, uma das áreas em que eu dei destaque tem precisamente que ver com a inovação pedagógica. Um dos maiores desafios das instituições de ensino superior está relacionado com a inovação pedagógica. E a inovação pedagógica é muita coisa. São os processos de ensino-aprendizagem, naturalmente, são os espaços de ensino-aprendizagem e, portanto, é olhar também, por exemplo, para o ensino à distância e enquanto ferramenta de inovação pedagógica. Mas, sobretudo, é esta ideia de construir de forma modular os nossos cursos, é ter formação baseada em projetos, é ter um envolvimento e uma proximidade na construção dessa aprendizagem centrada nos estudantes pelos próprios, ter flexibilidade nos currícula, é ter a possibilidade dos nossos estudantes terem capacidade de decisão de terem áreas core de um determinado curso e ter umas áreas complementares, e tudo isso é inovação pedagógica. E, portanto, o que não podemos ter é a tentação de achar que inovação pedagógica é diminuir o contacto com os estudantes. O contacto nessa área do modelo de aula clássica que hoje nós temos. Mas, se calhar, o que podemos estar a fazer é, nós, pensando em inovação pedagógica, é ter uma relação de proximidade ainda maior. É ter, se calhar, os nossos professores a trabalharem em conjunto e em projetos mais tempo com os nossos estudantes, envolvê-los nessa construção. Portanto, quando olhamos para a inovação pedagógica, temos que olhar para a floresta como um todo e não numa área específica. Dito isto, é evidente que em algumas áreas em concreto, e na Europa temos visto isso, existe uma tendência para que as aulas mais convencionais de contacto presencial têm vindo a diminuir. Mas, se calhar, as aulas de projeto têm vindo a aumentar, onde também os professores, os estudantes estão em contexto presencial. E, portanto, claro, a inovação pedagógica não é transformar as aulas presenciais em ensino à distância, não é isso. E, portanto, quero também deixar isso absolutamente claro, em que a inovação pedagógica é um processo em construção sempre, mas que temos que mudar o contexto, e o contexto faz-se com mais laboratórios, com melhores condições de laboratórios, nas oficinas, estamos a preparar e que vai estar pronta, e é isso que estamos a trabalhar muito para isso, para este ano termos uma Learning Factory. E esta Learning Factory
é isto, está ao serviço da inovação pedagógica. Vai acontecer à distância? Não, vai acontecer nesse laboratório que vai ter múltiplas áreas em que podem estar estudantes de diferentes cursos, podem estar professores de diferentes cursos e que vai estar ao serviço claramente da inovação pedagógica e na construção das necessidades dos profissionais de hoje e dos profissionais do futuro. E, portanto, quando olhamos para a inovação pedagógica, temos que olhar como um todo, em que naturalmente o ensino à distância também é uma peça importante, mas não pode ser reduzido a isso. Claro. Professor, vem uma nova fase de candidatura ao ensino superior. Qual é que é a sua expectativa no momento em que atualmente vivemos? Como é que acha que tudo irá correr? Acha que há algum receio por parte dos alunos poderem se candidatar? Eu acredito que possa existir. O receio existe de modo transversal na nossa sociedade, mas gostava de aproveitar esta oportunidade para dizer a todos os nossos estudantes que o que está na agenda e na visão do Politécnico de Leiria é que vamos ter ensino presencial. E, portanto, os nossos estudantes, os que se candidatarem ao Politécnico de Leiria, aqueles que vão passar para o segundo ano, em função dos cursos, para o terceiro ano, para o quarto ano, na área da saúde, os do mestrado, dizer claramente que esta é a nossa visão. Nós vamos ter ensino presencial. E, portanto, que os estudantes tenham essa confiança. E, portanto, vamos é querer ter as condições de segurança, as condições das regras que são recomendadas pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, vamos ter é que ter também estratégias de reduzir alguma pressão nos nossos campi, ter alguma atividade à distância, alargar o calendário académico. Estamos a projetar um arranque mais rápido do próximo ano letivo. Estamos a planear o ano letivo para iniciar a 7 de setembro, para o segundo ano, para o terceiro ano, para também diluir a pressão dos nossos estudantes, e os do primeiro ano vão começar a partir de 12 de outubro. E, portanto, em que também os estudantes que vão começar mais cedo, os do segundo e do terceiro ano, também eles vão já ser atores de responsabilidade na segurança e nos comportamentos dos nossos campi quando receberem os estudantes do primeiro ano. E, portanto, isto é válido e é uma comunicação que estamos a fazer, que eu quero fazer e que as nossas escolas estão a fazer para todos os nossos estudantes, nacionais e internacionais. E, portanto, dizer claramente que nós vamos ter as condições, estamos a trabalhar nisso, para que isto aconteça. É evidente que existe uma dimensão de incerteza que tem que ver com a evolução da própria pandemia, mas tendo em conta a performance, a responsabilidade e a competência do nosso país e do comportamento de cada um de nós, como um todo, e desta região também, diga-se, em particular, estamos, eu diria que, preparados para ter essa retoma. É evidente que a retoma não pode acontecer de um setor de atividade sozinho. Isto tem que ser transversal, porque eu só tenho esta retoma plena claramente que se os nossos professores, o nosso corpo técnico, tiver as condições para regressar e as escolas a funcionar para os seus filhos. Enfim, a sociedade não vive em silos, vive com elos de ligação e, portanto, mas em relação ao ensino superior e em relação ao Politécnico de Leiria, essa certeza que vamos dar essa resposta. O ensino presencial, que tem uma dimensão de contacto social determinante, vai ser uma realidade, é uma realidade, não abdicamos dele, em segurança, e, portanto, os nossos estudantes podem ter esse conforto que é para regressarem, não é para estarem à distância, é para estarem junto de nós, em que vamos tentar ter estratégias para reduzir a pressão nos nossos campi, em que uma parte do ensino acontecerá à distância. Isso vai obrigar a mexer também no corpo docente, ou o atual corpo docente é suficiente para fazer toda essa gestão, nomeadamente do alargamento de horários e do desdobramento de turmas? Provavelmente é o que vai ter que acontecer. A verdade é que vamos ter que ser, e isso eu diria que as instituições de ensino superior e os nossos professores, vamos ter que ser criativos nas abordagens, não é? E vamos ter uma parte à distância, vamos ter uma parte presencial em segurança. E pode haver um caso ou outro que haja a necessidade
nessas aulas práticas ou de oficinas, de haver algum desdobramento, mas vamos ter algumas atividades que podem acontecer também desfasadas e algumas também à distância, mas a ideia é que na atividade presencial e prática que haja essa segurança. E, portanto, nós com as questões da higiene, da etiqueta respiratória, a entrada dos laboratórios, da oficina, a higienização reforçada dos mesmos, à saída, os estudantes todos obrigatoriamente usarem máscara, os professores também, a dimensão das viseiras. E, portanto, o que vamos fazer é encontrar as condições de segurança, esperando também uma orientação forte, como tem vindo a ser da própria Direção-Geral de Saúde, para que isso possa acontecer. E, portanto, eu diria que hoje estamos a projetar também o próximo ano letivo numa dimensão de enquadramento com os ETIs, que temos no ano letivo 19-20 e tentar ter essa resposta, tendo essa bitola, essa dimensão máxima para os nossos professores de carreira e os contratados. É evidente que vai depender da evolução da pandemia e vamos ver como é que nós chegamos a setembro, esperando naturalmente que o nosso país continue a ter esta resposta notável e que possamos ter uma maior normalidade até do que aquela que hoje estamos a imaginar. Pode-se dizer que hoje o Politécnico de Leiria é uma instituição Covid-free? A verdade é que eu diria que hoje pode-se dizer por várias razões. A primeira de todas é que nós, na nossa comunidade, nos nossos campi, nunca tivemos nenhum caso. E por essa razão dizer isso. Depois dizer que temos condições particulares de teste. E, portanto, temos um centro de diagnóstico de Covid e, portanto, permite-nos também, por exemplo, ter estratégias de segurança acrescida nessa dimensão de comunicar à região e à nossa comunidade que damos essa resposta também à nossa própria comunidade. Depois dizer que nós já adquirimos máscaras certificadas naturalmente que estamos a oferecer a toda a nossa comunidade, que são laváveis para que todos possam e têm que usar nos nossos campi máscaras. Fizemos uma aquisição de dispensadores para todas as entradas dos nossos edifícios e também reforço dispensadores de álcool gel, reforço dos mais pequenos e portáteis nas salas de aula. Que os sistemas de limpeza e das equipas de limpeza estão reforçados. E, portanto, nessa perspectiva, hoje, o Politécnico é uma instituição Covid-free e vamos todos os dias trabalhar para o ser. Agora, como qualquer doença, ninguém está imune e toda a gente já percebeu uma coisa, é que, pelo menos até hoje, se percebe que existe contágio, que estão a aumentar os casos globalmente, mas também se percebe outra coisa, que os nossos serviços de saúde deram e continuam a dar uma resposta notável e que todos estamos com enorme responsabilidade. E, portanto, eu diria que hoje estamos muito mais perto desta ideia do Covid-free do que estávamos há um tempo atrás, mas cabe também ao exercício de responsabilidade de cada um. Professor, uma última questão. A nível de oferta formativa, vão haver novidades para o próximo ano letivo no Politécnico de Leiria? Eu diria que o Politécnico de Leiria tem todos os anos novidades. E nós temos nova oferta também para o próximo ano letivo. E posso aqui, e correndo o risco de me esquecer de algumas áreas e de alguma oferta formativa nova, gostava de dizer que vamos ter na área dos TESP, vamos ter pela primeira vez um TESP, por exemplo, em secretariado clínico, nesta ideia, um TESP na área da estética, também vamos ter um TESP na área das estruturas metalomecânicas, vamos ter, e vamos esquecer de alguns deles, mas dizer que vamos ter uma oferta renovada também nesta área dos cursos técnicos profissionais. Na área das licenciaturas não vamos ter nova
nova oferta, mas na área, por exemplo, dos mestrados temos nova oferta. Temos uma nova oferta no mestrado importantíssimo e que, curiosamente, vem numa altura importante em que estamos a viver, o mestrado de design para a saúde e bem-estar, e, portanto, que liga o design, que liga a tecnologia, que liga a saúde, e, portanto, acreditamos que vai ser um mestrado referência, estruturado de uma forma modular e multidisciplinar. Vamos ter um novo mestrado que tivemos a resposta há muito pouco tempo na área da gastronomia e, portanto, também numa preparação de projetar o futuro, uma formação que vai ser também bastante inovadora, e em breve teremos novidades na área dos doutoramentos. E, portanto, dizer que vamos ter nova oferta em diferentes ciclos de estudo e estamos a preparar também novos processos para submeter, quer depois para o próximo ano, a registro à Direção-Geral do Ensino Superior, mas também à acreditação da A3ES e, portanto, numa dinâmica constante e permanente do próprio Politécnico de Leiria, que já é histórica e é para continuar e depende da qualidade que felizmente temos na região, mas em particular também dos nossos professores do Politécnico de Leiria e das nossas escolas. Professor, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui nas Conversas do Superior, uma edição que foi transmitida em direto no Facebook do Ensino Magazine, onde temos já mais de 103 mil seguidores, e também vai ser transmitida depois no portal do Ensino Magazine em www.ensino.eu. É sempre um prazer falar consigo e agradeço-lhe mais uma vez ter aceito este nosso convite. Muito obrigado, foi um gosto estar aqui e também agradecer todo o trabalho que o Ensino Magazine tem feito pela valorização do ensino superior e, em particular, o João carrega, e, portanto, o reconhecimento pessoal e institucional, e agradecer a oportunidade de estar aqui mais numa iniciativa que valoriza o ensino superior. Muito obrigado.